Então vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e nós seguiremos agora falando de um outro exemplo, né, que é bem famoso, que é quando eu tenho dois fios paralelos distantes R de correntes I1 e I2. Então imagine que eu tenho um fio aqui e ele tem uma corrente I1. Eu tenho outro fio aqui exatamente paralelo com uma corrente com o mesmo direção de sentido I2. Só que eu vou pegar só num trechozinho L. E aí eu tenho essa distância R entre os dois, né? E aí, nessa posição bem aqui, o que vai acontecer? Nós vimos que, usando a regra do parafuso da mão direita, facilmente você observa que essa corrente 1 vai produzir no fio 2 um campo magnético B1, que será μ0 I1 sobre 2πr vezes onde esse versor φ está também entrando aqui na página, né? Aqui a gente está considerando que aqui é o versor Z, ok? Então, obviamente que nesse caso o versor R é esse aqui. Fazendo todas essas considerações, é bem fácil nós observarmos que o Z, né, você pode fazer aí, né? Você já está cansado de fazer esses cálculos, né? No caso aí, da forma como as coisas estão definidas, Z vetorial φ vai ser igual a menos R chapéu, né? E a gente vai ter então que a força no fio 2, né, a força aqui, considerar que aqui eu tenho a origem dos eixos, então a corrente, a força que o fio 1 exerce no fio 2 é I2 integral de dl vetorial B1, né? É devido ao campo B1 que aparece lá no fio 2. Então vai ser igual a I2 integral de quem é o elemento de comprimento aqui. O elemento de comprimento dl é igual a dz z chapéu. Então vou ter aqui dz z chapéu vetorial μ0 I1 sobre 2πr φ. Só que z vetorial φ é igual ao quê? É igual a menos R. Então vou ter que o F2 será igual a I2. μ0 eu posso tirar μ0 e I1 pode sair. Esse 2π pode sair. R pode sair porque eu vou derivar em Z aqui, né? Então só o que sobra aqui é dz e esse produto aqui que é menos R. Posso também tirar o R e também tirar o menos. O que sobra é só o dz de menos L sobre 2, né? A L sobre 2, já que aqui
o comprimento é L e ele está centrado na origem. Então isso aqui vai ser essa integral, obviamente, que vai dar z de menos L sobre 2L sobre 2, que é igual a L. Então eu vou ter menos e 0 e 1 e 2L sobre 2πr R chapéu, de tal maneira que o F2 ele será igual a menos e 0 e 1 e 2 sobre L, né? Dividido por 2πr R chapéu, né? Então quer dizer que a força por unidade de comprimento entre dois fios, que com uma corrente, ela vai ser realmente, ó, contrário a R, ou seja, vai ser atrativa, né? Então, se as correntes estão no mesmo sentido, tenho aqui I1, tenho aqui I2, as forças são de atração. E o módulo dessas forças de atração por comprimento é μ0 produto das correntes sobre 2πr, ok? Agora, se a corrente for contrária, né, só vai trocar o sinal, obviamente, né? Tô fazendo a análise aí, é bem fácil observar, e a coisa que vai mudar é que vai ser repulsão, mas continua sendo a mesma equação. Tá? Então essa aqui é a força por unidade de comprimento que a gente tem entre dois fios paralelos de corrente, né? Dois fios de corrente paralelo. Agora, um outro caso que a gente vai estudar é quando a gente tem uma espira de corrente, né? Então, exemplo, campo produzido por uma espira de corrente. Então, nesse caso, o que eu vou ter? Bom, então aqui eu tenho o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E eu tenho aqui a minha espira de corrente. Ok? O que a gente vai observar é que por um certo aqui DLzinho, tem uma corrente circulando aqui, então vou ter um certo DLzinho. Esse DLzinho, ele vai ser quem? Ele vai ser, a gente já estudou isso, né? É o raio vezes o ângulo central. Esse ângulo central aqui, a gente sabe que ele é dφ, né? Então vai ser R dφ na direção φ. Essa direção aqui é a direção φ, né? A direção radial aqui. A direção tangencial aqui. Ok? Só que esse, vamos chamar de DL', né? Porque ele é fonte. E aí ele vai girar aqui. Aqui então vai ser eu vou ter aqui também o meu ponto de observação, e esse daqui vai ser o meu vetor distância, que é R, opa, não tem linha aqui, né? R menos R'. Ok? Então a gente vai pegar a nossa fórmula, que é a lei de Biot-Savart, né? Então a gente vai pegar essa equação aqui para poder fazer o cálculo.
Então eu quero saber quem é o campo vou colocar aqui. Quem é o campo produzido nessa posição aqui, né? Lembra que eu falei, né? A mesma coisa vale aqui. Se eu pegar meus dedos, todos os dedos da mão e trouxer aqui, meu polegar vai estar apontando para cima. Então quer dizer que o campo está para cima aí, né? Então o campo é na direção Z. Eu posso escrever o meu R' então, né? Aqui é esse raio é R, vou colocar aqui para não ficar muito carregado. Esse vetor aqui é o meu vetor R', né? E aí ele tem tamanho R. E o versor dele, a gente já viu isso, né? Em aulas anteriores, você pode lembrar lá. É o versor, é aquele versor ou chapéu, né? Que vai ser quem? A gente já fez esse cálculo, não vou refazer, se voltar aos anteriores. É cosseno de φ chapéu, mais seno de φ, x chapéu, desculpa. Seno de φ, y chapéu, né? A gente já fez esse cálculo aí antes. Então, antes de substituir, eu quero logo fazer alguns cálculos, né? Quem é DL linha vetorial? Isso aqui, ó. Quem é R menos R'? Bom, isso daqui a gente já viu, né? Ele vai ser R de φ chapéu vetorial. Quem é esse R aqui? Ele é Rzinho, rho chapéu, né? Que é... Aliás, o R', né? Que é isso. Quem é o R? O R é esse daqui, ó. O R a gente não fez aqui, mas ele é bem simples, né? Ele é Z, que é justamente a posição Z aqui, ó, essa distância, vezes o versor Z. Então aqui vai ficar Z chapéu, menos cosseno, menos... Aqui eu vou colocar menos Rzão, vezes cosseno de φ x mais seno de φ y. Então, já tem aí o resultado, né? Só que fazendo esse produto, quem vai ser φ chapéu vezes Z, né? Bom, nesse resultado aqui, se a gente for observar, o que eu tenho aí é o que? O φ tá para cá, né? E o Z tá para cima. Se eu levo os meus dedos do φ para o Z, vê que ele vai dar aquele rho chapéu, né? Ele vai dar o rho chapéu. Que eu poderia colocar rho chapéu, né? Então quer dizer que aí, se eu faço o Z vetorial, Z vetorial φ, não, lá é φ vetorial Z, né? Se eu faço φ vetorial Z, né? Você leva os seus dedos todos os outros dedos do φ para o Z e vê para onde o seu polegar aponta, né? Eu vou fazer aqui, você faz aí. Se eu for meus dedos do φ para o Z, meus dedos apontam na direção rho, né? Então quer dizer que esse primeiro produto aqui, ele é ρ. Então vai dar R de φ, colocar assim, Z de φ, e aí aqui sobra o chapéu, ok? E agora o outro, né? Depois eu vou fazer φ chapéu vetorial ρ. Só que agora se eu faço, o φ tá para cá,
O Rho está para cá. Se eu for do Φ para o Rho, o seu polegar vai estar apontando para baixo, né? Então quer dizer que Φ vetorial Rho é menos Z. Né? Então se você fizer aí, você vê claramente menos Z. Com esse menos daqui fica mais. Então dá mais R Z chapéu. Ok? Então posso tirar o R em evidência. Vai ficar R e o dφ, né? O R e o dφ já estavam em evidência, né? Então vai ficar R dφ, nem precisa deixar de evidência, vou deixar R dφ aqui. E aqui sobrou o que? Z. Então vai ficar R dφ e eu vou ter Z e o Rho chapéu quem é? Cosseno Φ x mais seno Φ y. Ok? Isso aqui mais R Z chapéu. Então esse é o resultado que a gente tem. Ok? E agora eu posso substituir esse resultado aqui, né? Então aqui eu posso escrever e no lugar do que está aqui em cima eu coloco toda essa parte aí que a gente acabou de calcular. Ou seja, em cima vai dar R dφ Z cosseno de Φ x mais R dφ Z seno de Φ y. Eu vou deslocar mais para cá, senão não vai dar. Ainda vou dar uma colher um pouco. E aí por último R quadrado dφ Z chapéu. Então eu vou ter que o B de R vai ser igual a μ0 I sobre 4π integral. Aí eu posso dividir em três integrais. 1, 2, 3, né? Embaixo eu também já poderia ter resolvido, né? Substituído. E aí é bem fácil ver isso aí, né? Quem é o módulo, né? Se a gente for olhar aqui, eu vou fazer separado aqui, uma continha simples. Ó. Então eu tenho essa distância aqui, que é Rzão, é o raio da espira. Essa aqui é Z, é o ponto onde eu quero calcular o campo. E isso daqui é o módulo de R menos R', que é o que aparece lá embaixo. Então fica uma coisa assim, ó. Fica Rzão, Z. O que eu quero descobrir é isso aqui, módulo de R menos R', que no caso é raiz de Z ao quadrado mais R ao quadrado. Então aqui eu tenho eu vou ter R. Bom, vamos separar as integrais. Em todas as integrais, como essa parte, o que é essa parte de baixo aqui? É integral de R quadrado mais E ao quadrado. Mas percebe que a variável de integração é dφ. Então tudo que não for dφ pode sair, né, da integral. Certo? Então a primeira integral vai ficar o quê? R pode sair, isso pode sair, isso pode sair, né? O que não pode sair? Mas a única coisa que não pode sair é isso aqui, ó. E aqui só o que não pode sair é isso aqui, o resto tudo sai. E no outro pode sair tudo. Então no primeiro vai ficar R Z x chapéu, né, sobre raiz de R quadrado mais E ao quadrado. Integral de cosseno de Φ
dφ, uma função periódica. Isso aqui é integrando de 0 a 2π. Uma função periódica integrada no período inteiro sempre vai dar zero. Isso é geral, né? Porque se ela é periódica, o valor final e inicial são iguais. Então não precisa saber, nem precisa calcular. Se é periódica, eu estou integrando no período, né? Então, o que vai dar aí? Vai dar integral, né? Vai dar o seno, né? Só que vai ficar seno final menos seno inicial. E aí o valor final menos inicial, ele vai ser igual... aliás, não é que ela é periódica, desculpa, é que a integral dá uma função periódica, né? O que é a integral do seno? A integral do cosseno é menos seno. Então, toda vez que uma função tem uma integral periódica e eu estou integrando no período, vai dar zero. Porque se essa integral aqui é periódica, se o resultado da integral é periódica e eu estou integrando no período, vai dar zero. Certo? Porque o valor final é igual ao inicial. A mesma coisa se aplica no outro, né? Então, o outro termo vai ficar o quê? I0 i sobre 4π, tudo é igual, eu acho, né? Eu vou colocar aqui depois, é só o y que é aqui, né? É quadrado mais e ao quadrado. Não precisa nem olhar, né? Eu só estou memorizando que só vai mudar esse y aqui, né? O resto é igual. Então pronto. E aqui vai ficar integral de 0 a 2π de cosseno de φ, de seno de φ agora, dφ. E aliás, a integral do cosseno é seno, né? E a integral do seno é menos cosseno. Então, o resultado da integral é uma função periódica. Integrada no período. Então, se o resultado é uma função periódica no período, então o final e o inicial são iguais. Então, vai dar zero. Então, quer dizer que isso aqui é zero. Não é porque a função é periódica, é porque a integral dela é uma função periódica. Mas, e aí sobra o último, que tudo vai para fora, né? Então fica r quadrado z e z chapéu. Então fica r quadrado z e z chapéu. Então vai ficar 0 i r quadrado z e z chapéu sobre 4π. Integral de 0 a 2π de dφ. E essa aqui, obviamente que isso aqui é igual a 2π. E aí multiplicando, vai dar 2 embaixo, né? Então fica μ0 i r quadrado z sim, faltou a raiz de r quadrado mais z ao quadrado, né? Então aqui sobre 2 vezes r quadrado mais z ao quadrado elevado a... Aliás, desde o começo está errado aqui, né? Porque esqueci de levar o cubo. Então aqui na verdade é elevado, quando é a meio, quando eu levar o cubo, 3 sobre 2. Aqui também estava errado, que é 3 sobre 2, né? Aqui é 3 sobre 2. Então é bem simples esses cálculos, né? Bem triviais. 3 sobre 2. Então aqui 3 sobre 2 também. Então dá isso aí. μ0 é i r quadrado 2 r quadrado mais z ao quadrado, 3 sobre 2. Opa, tem um erro aqui, né? Desculpa, aqui é R, Z só, né? Não tem esse Z aqui, só, ou seja, eu já inventei isso, é só Z chapéu aqui. Então não tem esse Z, não tem esse Z, não tem esse Z, não tem esse Z, tá?
Ok? Então a gente conclui que se eu tenho aqui uma espira, né? Essa espira, ela produz aqui no eixo da espira, a uma distância z, ela vai produzir um campo. O campo vai estar saindo se a corrente estiver nesse sentido, né? Se a corrente está nesse sentido aqui, você leva os seus dedos no sentido da corrente, todos os dedos menos o polegar. O seu polegar vai estar apontando no sentido do campo magnético. E esse campo aí, ele será μ0, a corrente, sobre 2r² mais z ao quadrado, elevado a 3 sobre 2 z chapéu. Ok? Opa, faltou aqui ainda, estou esquecendo da hora as coisas. R². Então eu tenho que B é igual a μ0i r² sobre 2r² mais z ao quadrado 3 sobre 2 z. Ok? E aí tem um caso particular de interesse, né? Que é o seguinte caso. Suponha que eu tenho uma espira aqui, e aí eu tenho uma corrente aqui, né? E isso produz um campo magnético bem aqui no centro. Quero o campo magnético no centro da espira. Qual vai ser o campo magnético exatamente no centro da espira? Ora, é só pegar aquela expressão anterior e fazer o quê? O Z igual a 0. Então, o que vai dar? Então, nesse caso, a gente vai ter que é 0. Isso aqui vai ficar o quê? Potência de potência fica 2 vezes 3 sobre 2 é igual a R ao cubo. Eu posso simplificar, então R aqui embaixo. Então, o B, né? Aí o módulo o B vai ser quem? Vai ser μ0 i sobre 2RZ. E aí tem uma fórmula, essa fórmula é bem, cai muito em prova, né? Então, uma maneira de decorar fácil é o seguinte, ó. Pensa o seguinte, então aqui o decoreba, né? Você tem uma espira de diâmetro com certo diâmetro, ok? E aí você quer saber qual é o campo aqui, ó. Digamos que a corrente está aqui, então o campo vai estar saindo da página, né? Leva seus dedos no sentido da corrente, seu polegar vai estar apontando, saindo da tela, né? Apontando para você, apontando para o seu olho, né? Então o B vai estar aqui, né? Então nesse caso, quem é o módulo de B? Ele é proporcional, a constante de proporcionalidade sempre é o μ0, a corrente, e inversamente proporcional ao diâmetro da espira. Ok? Então, você pode usar isso aqui para lembrar dessa fórmula que é tão importante, ok? Para não precisar deduzir toda vez, né? Ok?
Então nós vimos que o quê? Que se eu tenho uma espira, o B é μ0i proporcional à corrente, inversamente proporcional ao diâmetro da espira, né? Ao diâmetro da espira, 2R. Ok? Agora, lembra que isso aqui veio de uma fórmula em que aqui era 2R ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a 3 sobre 2, dava R ao cubo, e tinha um R aqui para poder compensar. Tinha um R ao cubo, não, R ao quadrado, né? Para poder compensar o fato do R ao cubo aqui, aí virar só um R embaixo. E aí eu tinha aqui μ0i. E aí você reconstrói, né, a fórmula mais geral. Ok? Então, você parte dessa fórmula que você decorou, e simplesmente você faz essa transformação para voltar para a fórmula original. Você decora a fórmula original, porque a fórmula, quando não está exatamente aqui no centro, que era numa distância Z. Bom, se eu pensar que eu tenho aí várias espiras, né? Bom, aí tem uma outra situação que a gente não falou, né? O que acontece quando eu estou num ponto muito longe, né? Da espira. Então, se o Z é muito maior do que o raio, né? Ou seja, tá lá a espira, eu pego um ponto lá muito, muito longe, né? Vai embora. Aí pego, eu quero saber o campo aqui, ó, bem longe da espira. Essa espira basicamente está funcionando como um dipolo, né? Eu nem enxerga mais como uma espira, enxerga como um dipolo magnético, né? E aí, nesse caso, se eu pegar aqui a fórmula, aí, como o Z é muito maior, esse aqui eu posso simplesmente ignorar, né? E aí daria o quê? Que o B é μ0 e R quadrado sobre 2Z ao cubo. Ou seja, o campo ele cai com o cubo da distância, né? Então a gente viu que o campo elétrico para um dipolo elétrico ele cai com o cubo da distância. Aqui é a mesma coisa, né? O campo magnético, quando eu tenho um dipolo, isso aqui posso chegar como se fosse um dipolo magnético. Aqui é uma corrente, desculpa. Então, a corrente, o campo produzido por um dipolo magnético cai com o cubo da distância, assim como no caso do dipolo elétrico para o campo magnético. Então, é parecido, né? Mesmo comportamento. E também, isso é interessante para a gente analisar o solenoide, né? Solenoide. E basicamente o que é um solenoide? Eu vou pegar várias espiras, né? Uma colada na outra. E vou fazer passar uma corrente. Então eu vou pegar só um pedacinho aqui, né? DZ, né? Lembra que vou colocar como estava lá para a gente lembrar, né? Então, em vez de pegar uma espira, eu vou pegar um número muito grande de espiras aqui, ó, e passar uma corrente, né? E aí vou pegar só um pedacinho aqui, ó, de espessura DZ. Bom, se eu estou pegando um pedacinho de espessura DZ, numa distância aqui Z, numa posição Z qualquer, qual é a contribuição?
Esse trechozinho contribui com dB. E quem é esse dB que ele contribui? Tem que ser uma fórmula que eu vou tirar daqui, né? Vai ser essa fórmulazinha aqui, ó. A contribuição dB, ela vai ser o que? μ0 e r², ela é devida a um pedacinho dz. E a contribuição desse pedacinho vai depender do número de espiras que tem aí. Número de espiras em dz é ndz, onde n é a densidade linear de espiras. Isso pode ser linear, né? Que é o que? Espiras por metro. Então, se eu pego o número de espiras por metro e multiplico por metro, que é comprimento, eu tenho o número de espiras, né? Ora, cada espira contribui com isso aqui. Se eu tenho n espiras, então a contribuição vai ser o número de espiras, que no caso é ndz. Se eu quero vetorial mesmo, é só colocar o z aqui, né? E para encontrar o b total, eu tenho que fazer a integral, né? A gente considera que ela é infinita aqui, né? O solenoide ele é infinito. Então, simplesmente eu vou pegar isso daqui e vou integrar, né, de menos infinito a mais infinito, né, em z. Só que só me interessa integrar em z, né? Isso aqui, todo o resto vai sair fora da integral, né? Isso aqui não depende de z, não depende de z, isso aqui depende de z. Então só o que depende de z é que a gente vai integrar. E a gente vai integrar de menos infinito até mais infinito. Ok? Essa integral aqui a gente já fez várias vezes, né? Inclusive a gente fez há pouco, né? E o resultado dela é 1 sobre r² z raiz de r² mais z ao quadrado. Isso de menos infinito a mais infinito. E fazendo essa integral de menos infinito a mais infinito, vai dar o quê? Quando for tender ao infinito, aqui vai dar z ao quadrado. Raiz de z ao quadrado é igual a z. Z dividido por z é igual a 1. Então vai dar 1 menos 1, que é 2. Então isso daqui é igual a 2. Então o b vai ser igual a μ0, né? Esse 2 vai cortar então com 2 que eu estou multiplicando. Vai dar μ0 i r ao quadrado, densidade de espiras sobre r², corta. Então a gente vai ter aqui o b, ele é igual a μ0, densidade de espiras, corrente, e o versor z.
Então eu tenho campo magnético é igual a μ0, densidade de espiras, vezes a corrente, vezes Z chapéu. Esse aí é o campo magnético gerado por um solenoide. Mas também é fácil você mostrar, né, que fora do solenoide o campo é igual a zero. A gente não vai fazer essa demonstração, tá? Mas é fácil você demonstrar isso também, né? Aqui fora do solenoide, o campo magnético ele é igual a zero, ok? Bom, então é isso. Com isso a gente termina essa primeira parte. Antes de continuar as outras sessões, eu vou fazer exercício. Mas antes de fazer exercício, eu vou adiantar uma coisa, né? O que acontece quando a gente tiver materiais magnéticos? Eu vou adiantar o negócio, né? No caso de materiais magnéticos, né? Ou seja, materiais que apresentam dipolos, né? Então posso pensar aqui em materiais que tem aqui alguns dipolos elementares, né? Os dipolos magnéticos elementares. E aí quando eu aplico um campo magnético, esses dipolos vão se alinhar, né, com o campo magnético. Mesma forma como acontecia com os dipolos elétricos, né? Então o dipolo, você tem, o que é esse dipolozinho que eu estou falando aqui, ó? É um ímãzinho, tá? Onde aqui é o norte, aqui é o sul. Então é isso aqui que eu estou falando. Quando eu colocar um campo magnético, eles vão se alinhar, né? Da mesma forma que aconteceu com o caso elétrico, a gente não vai falar disso, mas se eu coloco aqui um campo magnético, esses dipolos vão se alinhar, né? E você vai ter lá então a soma desses caras dá um momento dipolar magnético total, né? Ou você pode enxergar isso aqui também como sendo uma espirazinha, né, de corrente. A gente já viu isso lá em Física 3, né? E aí essa vai ter uma magnetização, né? E aí acontece a mesma coisa que acontecia lá no caso do dielétrico. No lugar do ε0, você trocava por εr, ε0, né, no dielétrico. Aqui, o que vai acontecer aqui no lugar do μ0, você tem que pegar todas as fórmulas e trocar por μ igual a permeabilidade relativa do material magnético, né, vezes o μ0. Ok? A gente vai falar isso melhor depois. Então é isso. Nos próximos vídeos a gente continua.